Não sei se caso ou se compro uma bicicleta. Quem nunca ouviu essa velha frase, né? E é disso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Sejam muito bem-vindos. Estamos ao vivo nessa manhã de terça-feira. Essa é a nossa live número 243. Se estiverem me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem através dos comentários. E aí, pessoal, bom dia, como vocês estão? Hoje a gente vai falar então de um tema que eu digo que é tipo uma maldição assim nas nossas cabeças, né? Que é uma pequena conjunção, né? Uma palavrinha de duas letras, né? Que eu chamo de uma falsa disjuntiva, né? Que é a palavra ou, né? E dependendo de como a gente está lidando com essa palavra nas nossas vidas, isso acaba muitas vezes matando os nossos sonhos, né? Matando os nossos projetos, né? E muitas vezes também sendo desculpa para grandes preguiças, para grandes vícios, né? Então quem nunca aqui ouviu, né, essa frase da qual eu estava falando antes ali, né? Não sei se caso ou se compro uma bicicleta, né? Eu fico pensando assim, olha, quem foi o marqueteiro que escolheu essa frase? Essa é uma frase já antiga, né? Que talvez até os nossos avós falavam, né? Não sei se eu caso ou compro uma bicicleta, né? Eu não sei quem foi o marqueteiro que inventou essa frase, mas eu acho que ele devia estar muito maluco, né? E aí isso vai muitas vezes se disseminando para outras áreas da nossa vida, né? Eu não sei se eu trabalho ou se eu estudo, né? Eu não sei se eu cuido do meu filho ou se eu cuido da minha esposa ou do meu marido, né? Eu não sei se eu empreendo ou se eu trabalho como no regime CLT, né? E aí a gente vai colocando essas coisas, né, na nossa vida como se fossem umas verdades absolutas das quais eu só posso fazer uma coisa ou outra e não articular as duas coisas, né? Óbvio, né, que aqui eu estou falando diferente de coisas que dependem do espaço e do tempo, né? Eu não posso, por exemplo, olha, eu vou morar no Brasil e em Portugal, né? Aí realmente, né, claro, tem pessoas que de repente podem ter a casa nos dois lugares, mas ela não consegue estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Aí é óbvio, a gente está falando de tempo e espaço, eu não posso estar no Brasil e em Portugal ao mesmo tempo, no mesmo instante. Mas óbvio que não é disso que eu estou falando, né? Eu estou falando dessas questões malucas, né? Do tipo, parece que ou eu faço uma coisa ou outra, uma coisa anula a outra. E a gente perde com isso de ter essa mentalidade articuladora, né? De poder sim fazer duas coisas que uma não compete com a outra, né? Isso ajuda a gente a ir matando os nossos medos, né? Então quem nunca escutou uma outra, essa não é uma frase, né? Essa é uma historinha muito bonita, às vezes que as pessoas contam, né? Quando estão ali diante de escolhas difíceis, aí elas trazem, né, algumas metáforas que eu acho assim uma grande idiotice, né? Ah, se você estivesse no abismo segurando a mão de duas pessoas, qual você soltaria? Duas pessoas... Olha, é que assim, eu nunca vou estar num abismo segurando a mão de duas pessoas, né? Para começar, então a gente tem que começar a se questionar algumas coisas, né? Umas coisas meio idiotas, né? Se eu tivesse no abismo segurando a mão de dois filhos, né? Antes de pensar nisso, eu teria que pensar, olha, o que eu fui fazer no abismo, né? O que eu fui parar lá no abismo segurando a mão de duas pessoas. Então são umas coisas que colocam a gente para pensar em umas coisas malucas que nunca, jamais, sequer vão acontecer na nossa vida, né? Eu não tenho que ficar pensando se eu estivesse num abismo segurando a mão de duas pessoas, porque eu nunca vou estar num abismo segurando a mão de duas pessoas. Então é uma ideia maluca, né? Então são ideias, né, que na verdade vão introjetando problemas desnecessários na nossa vida, né? Então a gente tem que parar de ficar se colocando problemas, né, falsos, né? Falsos problemas, né? Para a gente possa lidar com os problemas reais do nosso dia a dia, né? Enquanto a gente fica se colocando falsos problemas, né? Essas falsas disjuntivas que eu falo, né? Ou faço uma coisa ou outra, como se essas duas coisas competissem, a gente fica dando ali, na verdade, querendo matar o nosso tempo com uma certa preguiça para não ter que resolver nenhuma coisa nem outra, né? Então, eu devo dar mais atenção para minha mãe ou para minha esposa? Olha, que maluquice, tu vai cuidar da tua esposa, tu vai cuidar da tua família e tu vai ligar ali de tempo em tempo para tua mãe, dar o suporte para ela, dependendo da fase da velhice que ela se encontra, né? Essa é uma coisa maluca, né? Eu deveria escutar minha mãe, eu deveria escutar minha esposa. Olha, as pessoas têm lugares específicos dentro do teu coração e dentro da tua vida, né? Tem horas que tu vai ter que fazer o papel de filho ali, cuidar da tua mãe, tem horas que tu vai ter que fazer o papel de marido ali, cuidar da tua esposa. Olha, mas que maluquice, né? Uma coisa ou outra, né? Essas coisas que ficam fomentando na internet, né? Não, porque você precisa, né, formar sua família como se
tivesse que esquecer, né, os teus ascendentes e pronto, né, esquece e acabou. Poxa, mas dá para articular as duas coisas, né? É a mesma coisa assim, eu fico na CLT ou eu empreendo. Enquanto você precisa da segurança de uma CLT, você pode seguir paralelamente empreendendo. Você tem que se perguntar, o que eu faço na minha CLT, até que horário? Até às 18 horas? Beleza, então das 18 às 21 eu vou fazer o quê? Das 18 às 21, se o que eu quero é empreender, eu vou dar um jeito de empreender. Não, tem que ser uma coisa ou outra, eu não consigo ser um empresário porque eu tenho que trabalhar. Poxa, se tu quer realmente as duas coisas, não vai ficar de desculpinha, tu vai articular as duas coisas, né? Não precisa ser uma coisa ou outra, né? Então, o que a gente precisa se questionar quando a gente está diante desses falsos dilemas, né? Dessas falsas disjuntivas a qual eu estou falando, é observar realmente, cara, seja bem sincero, seja bem honesto, né? Só se pergunta, né? Até porque é só você que vai conseguir dar essa resposta, né? Será que isso não é uma desculpinha para minha preguiça? Será que isso não é uma desculpinha para minha displicência, essas coisinhas que eu fico falando, né? A gente precisa entender o seguinte, né? A gente fica criando problemas muitas vezes com base, né, em padrões mentais, né? Essa coisa do caso ou compra uma bicicleta, né? Poxa, e a gente tem que entender que no fim das contas, o que existe atrás dessa palavrinha de duas letras, o ou? Atrás dessa palavrinha de duas letras chamado ou, a gente está camuflando uma outra que é o nem. Quando a minha vida vira sempre, né, um culto a esse ou, né, ou uma coisa ou outra, na verdade a minha vida está se tornando o seguinte, nem uma coisa nem outra. Isso se torna desculpa para minha preguiça. Sabe essa pessoa que fica assim, eu fico na CLT ou eu empreendo? Ela não está fazendo, é porque ela não está fazendo nenhuma coisa direito. Ela não está, né, sendo nem um bom empregado, né, nem um bom trabalhador dentro da sua empresa e nem está estudando para poder começar a empreender. Essa pessoa que fica, eu devo, né, dar mais atenção para minha mãe ou para minha esposa. Ele não está nem sendo um bom filho e nem sendo um bom marido. Esse ou, essa conjunção, né, ela entra nas nossas vidas como um elemento paralisante. Isso acaba nos paralisando. O cara que inventou essa frase, eu caso ou compro uma bicicleta, olha, provavelmente esse cara, ele não sabe nem cuidar da sua família, não sabe nem o que precisa para ter um bom casamento e provavelmente ele não sabe nem como pedalar, né? Então ele inventou essa frase para não ter que lidar com nenhuma das coisas, né? Eu caso ou compro uma bicicleta. Ele não é nem um bom marido, né? E não é nem um bom ciclista, né? Provavelmente, né? Porque ficou paralisado nisso daí. Então é hora da gente pensar nessas coisas, né? A gente está num momento importante, né? Que é uma fase simbólica que é chegando, né? No final do ano. E o final do ano, às vezes, tem essa mística, né? Essa coisa de a gente olhar para trás, né? É um certo lugar privilegiado, digamos assim, né? Que a gente olha para trás e precisa analisar realmente o que passou durante esse ano e o que eu quero para o ano seguinte, né? E para isso a gente deve se questionar quantas desculpas a gente colocou ao longo desse ano para não fazer, de repente, aquilo que nós gostaríamos, porque a gente ficou com essa mentalidade impregnada, né? De uma coisa ou outra, né? E também se perguntar quais são as desculpas que eu estou me colocando para aquilo que está por vir, né? Para o ano que vem também, né? Quais são as desculpas, né? Das escolhas que eu estou deixando de fazer em relação a isso, né? Então, a gente acaba se paralisando muitas vezes porque aceitou essa mentalidade do ou uma coisa ou outra, né? Essa mentalidade, né? Vem, no fim das contas, que eu chamo de um espírito amedrontado, um espírito que tem medo realmente, né? De poder fazer aquilo do qual a pessoa se propõe, né? Essa falsa disjuntiva, né? Então, no fim das contas, isso esconde uma falta de ferramentas para que a gente consiga fazer bem feito aquilo que a gente se propõe, que é o que eu falo aqui o tempo todo, né? O quanto você tem se preparado, o quanto você tem buscado realmente adquirir competências e capacidades para realizar aquilo, né? Então, a pessoa que fala isso, ela provavelmente não tem nem ferramentas para tratar bem a sua mãe e não tem nem ferramentas para tratar bem a sua esposa, né? Ela nem se prepara para poder empreender e nem está trabalhando direito, né? O ou esconde um nem, então a gente precisa ter muita atenção, né, com essa falsa disjuntiva, né? Então ela não está sendo uma desculpa para a tua preguiça, né? Por mais que os outros estejam apontando de repente o dedo, né, para você, falando que você tá pecando em uma coisa ou outra, somente você é que vai conseguir chegar numa resposta, numa conclusão para dizer, poxa, eu realmente
estou dando desculpas, quais são as desculpas que eu estou dando, quais são as desculpas que eu estou passando a dar a partir de agora, né? Tá na hora da gente acordar e matar essas desculpas, né, da nossa vida, né? Então, eu caso ou compro uma bicicleta? Não, eu caso e compro uma bicicleta. Eu vou aprender, se o que eu quero é casar, eu vou aprender como ser um bom marido e eu vou aprender ao mesmo tempo a pedalar para comprar uma bicicleta. Dá para fazer as duas coisas, não precisa uma coisa ou outra, né? Engraçado é que essas mesmas pessoas que colocam esse ou na frente de tudo são aquelas que também, no fim das contas, acabam naturalmente cedendo a duas coisas, né? Não, eu não vou fazer duas coisas, né? Ou eu caso ou eu compro uma bicicleta. É aquela pessoa que no fim das contas acaba cedendo para duas coisas piores, né? Que é a preguiça e a displicência, né? Eu fico nesse dilema do ou, mas no fim eu estou entregando a minha vida a duas coisas também, né? Eu vou ser um preguiçoso e vou ser um displicente. Então eu vou ser de certa forma uma coisa ou outra também. É uma vida meio confusa, né? Então a gente precisa retificar, né? Olhar para dizer assim, né? O que eu faria diferente a partir de agora, né? Será que eu não estou mentindo para mim mesmo? Então a gente precisa se questionar, né? Então, né? Como um amigo meu dizia, né, comentou, né, eu prefiro, eu caso ou compro uma BMW. No caso dele, o dilema é um pouco mais sofisticado, né? Mas nesse caso, case e compre uma BMW, né? Então que o ou não esconda o nem na nossa vida, né? Que a gente olhe realmente com uma certa franqueza, né? Obviamente respeitando, né, aquilo que é espaço-tempo, né? Não é disso que eu estou falando, a gente não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas se questionar realmente em relação a esses padrões mentais que mais nos atrapalham do que nos ajudam, né? E matar essas mentiras, né? Fazer com que isso não seja mais desculpa para nossas preguiças, né? Dá para fazer uma coisa e outra, por que não, né? Então, esse é o recado de hoje. Mate o ou nas suas vidas, o ou nas suas vidas, e assim, né, você consegue se preparar e ser bom em tudo aquilo que você quiser, né? Fazendo isso com muita responsabilidade, com muita coerência. Dá para chegar lá e não usar mais isso como desculpa, tá bom? Então essa foi a nossa live de hoje, live número 243, seu Jorge na área aí, chegou na finaleira, que bom ter o senhor de volta aí, seu Jorge, fazia tempo que eu não lhe via, né, que é desde lá das lives número 1, 2, tá aparecendo aí, espero que aí, ó, bom dia, te achei, que bom lhe ter de volta presente aqui novamente, seu Jorge, mais vezes, quando quiser, fique à vontade, estamos aqui praticamente todas as manhãs e todos os finais de tarde, grande presença, Dani Klaus também, fica um grande beijo a todos, aos que vão assistir depois também, então esse é o convite de hoje, né, mate o ou na sua vida, tá bom? Um grande beijo, uma ótima terça-feira a todos, fiquem com Deus e até mais tarde para a nossa live 244, até mais pessoal, tchau, tchau.